Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Vamos continuar a nossa aula sobre o realismo. É, Ontem, na aula, nós vimos o capítulo que inicia o realismo, né? Toda a conversa que nós tivemos está no primeiro capítulo ali, que inicia o realismo no livro de vocês. Só para eu não me confundir, vou procurar aqui. É o capítulo 18, tá? Do livro de vocês, que nós estamos estudando essa semana. E nesse capítulo há uma apresentação do que é essa linguagem realista, né? Do que é essa linguagem que contempla, na verdade, esse bloco realista, né, que composto por 3 escolas, né? São 3 escolas que estão presentes no final do século XIX, no Brasil, né? E 3 escolas que pertencem à corrente apolínea, ou seja, a corrente antirromântica, antissentimental, antissubjetiva, uma corrente racionalista, né? Que escolas são essas? Realismo, naturalismo e parnasianismo. Essas 3 escolas são escolas realistas, tá? Em que sentido realista? No sentido de que elas apreendem a realidade, mas cada uma delas vai se apresentar de uma forma diferente. Cada uma delas vai ter alguns nomes canônicos, né? E no realismo brasileiro, o nome canonizado pela crítica é o nome de Machado de Assis. Nós já começamos a conversar sobre Machado de Assis quando conversamos sobre os contos, sobre o gênero conto, né? Porque aí eu utilizei como exemplo do gênero conto o conto machadiano. Os contos machadianos que vocês leram são contos da fase realista, tá? E aqui nós também vamos falar dessa fase realista. Por quê? Machado de Assis, na verdade, gente, ele escreve teatro, né? Ou seja, em gênero dramático. Machado de Assis escreve crítica, né? Machado de Assis escreve poesia, tá? Então, na verdade, ele é um escritor bastante intelectualizado, embora não escolarizado, mas bastante intelectualizado, bastante amplo, né? Até por isso, né? Por ter uma vasta cultura, e uma cultura que surge pela leitura, né? Então, ele tem uma fase romântica, mas aqui nós estamos, sobretudo, estudando a fase realista, tá? E a fase realista de Machado de Assis e o realismo, né? No Brasil, a data de início, e quando a gente fala em data, eu sempre repito isso, né? É só uma data, tá? A data é só isso. Ela é só um marco, ela é só uma perspectiva didática para situar para vocês, né, o tempo e o espaço também, né? Porque Brasil, Rio de Janeiro, Brasil, final do século XIX, então é para situar, para contextualizar, né? Mas um marco histórico do início do realismo no Brasil, e, portanto, do final do romantismo no Brasil, é a publicação de uma obra genial,
né? Que é Memórias Póstumas de Brás Cubas. Memórias Póstumas de Brás Cubas é um marco do início do realismo no Brasil. Vocês podem encontrar essa obra adaptada em HQ, em quadrinhos. Essa obra já foi adaptada para o cinema e é um filme muito legal, muito legal. Eu sempre que trabalhei com essa obra, passei o filme para os meus alunos e acho que vale a pena assistir, né? Sobretudo quem gosta de cinema e quem gosta de cinema nacional e gosta de conhecer aí o nosso patrimônio, né? Vale muito a pena assistir. E tem uma questão também, mesmo quem não gosta de cinema nacional, não gosta de filme antigo, né? Porque ele é um filme antigo, é um filme muito fiel à obra, né? Inclusive há alguns trechos que são algumas falas que são idênticas às falas que estão presentes no livro. Então, vale a pena assistir, vale a pena conhecer essa obra. Eu confesso que na aula de hoje, o que eu vou fazer é ler alguns trechos com vocês. Eu separei alguns capítulos de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Vou comentar o estilo machadiano, que na realidade vocês já conhecem, porque é esse estilo da fase realista e essas características elas já estavam presentes nos contos, né? Nós fizemos de propósito, por isso nós começamos a trabalhar os contos e já inserimos Machado de Assis para vocês se habituarem a essa linguagem, né? De tamanha genialidade que é a linguagem machadiana. Então, vocês já conhecem algumas dessas características, mas vamos vivenciá-las em alguns capítulos de Memórias Póstumas, tá? Então, hoje eu vou apresentar para vocês alguns trechos. Memórias Póstumas de Brás Cubas é uma obra com vários capítulos, são 160 capítulos que tem o livro, só que os capítulos são pequenininhos, são rápidos, né? Alguns, inclusive, eu até coloquei um aqui para brincar com vocês, que eu gosto muito, vocês vão ver. Uns são muito rápidos, né? São capítulos bem curtos e fragmentados, né? Fragmentados. E muitas vezes até capítulos metonímicos, né? Por exemplo, eu não coloquei aqui, porque senão eu ia acabar colocando o livro todo, porque eu adoro Memórias Póstumas, mas tem um capítulo, por exemplo, que é o capítulo da morte da Dona Eulália, que simplesmente é uma alusão ao que está escrito na lápide. Só vem o que está escrito na lápide. Esse é o capítulo, né? O que a gente percebe aí, né? A gente já percebe uma super modernidade, né? Isso é final do século XIX, gente. E o que a gente tem aí? Uma leitura, como eu poderia dizer? Uma leitura metonímica, né? Porque o que é a metonímia? Vocês se lembram? É a parte que substitui o todo, né? Então, quando você coloca a escritura de uma lápide, né? Tem lá o que está escrito na lápide da senhora que faleceu. Só isso, o capítulo é só isso. Quer dizer, tem toda uma narrativa, aquilo ali é a parte do todo. O todo é o quê? O todo é a narrativa da morte, como a pessoa morreu, como a pessoa adoeceu, o que aconteceu, como a família sentiu essa morte. E aí o que simplesmente o narrador
de Memórias Póstumas, que é o Brás Cubas, né, morto, né? Aí o que esse narrador faz? Ele simplesmente coloca a escrita da lápide. Essa escrita da lápide, ela sintetiza toda a narrativa da morte dessa senhora, né? E isso, gente, eu não sei se vocês vão entender muito bem, mas já vão entendendo isso. Quem vai fazer isso é Oswald de Andrade, no século XX, né, que é uma técnica que a gente chama de técnica cinematográfica, é a literatura trabalhando com uma técnica cinematográfica. Como assim técnica cinematográfica, gente? É uma literatura imagética, tá? Quer dizer, a narrativa toda construída numa única imagem. Vamos dar nome a isso? É icônico. É icônico. E por que eu disse que isso é extremamente moderno? Porque hoje nós vivemos num contexto bastante icônico, né? É só pensar que, por exemplo, dar um exemplo bem íntimo. Eu estou aqui o dia inteiro trabalhando, minha filha trabalha num hospital de campanha, gente. Ela está num hospital de campanha trabalhando na linha de frente, né? A minha filha é chamada Lua. E aí, quando eu consigo falar com ela, ela não tem muito tempo, eu também não tenho muito tempo, e às vezes a gente não consegue conversar. O que a gente faz? Manda figurinhas, manda emoticons, enfim, manda imagens. E a gente consegue conversar, claro que porque ela me conhece e eu a conheço muito bem, e a gente consegue algumas narrativas por meio simplesmente de uma imagem. Por meio de uma imagem eu consigo dizer para ela como estão os avós dela. Vocês devem se comunicar dessa forma também. É uma perspectiva imagética, icônica, um ícone simbolizando muita coisa que nós queremos dizer. E Machado de Assis faz isso, né, no século XIX, gente. Isso é século XIX, tá? Então, assim, tamanha essa perspectiva mesmo, né, de antena, né, na literatura, né, de perceber, assim, mudanças na linguagem literária, né, vocês vão encontrar isso em Machado de Assis. E Memórias Póstumas de Brás Cubas já traz toda essa riqueza, né, tão revolucionária mesmo na literatura. Até porque o narrador, né? O narrador, ele não é um autor defunto, ou seja, um autor que faleceu. Por exemplo, Machado de Assis, né? Nós lemos hoje Machado de Assis e ele é um escritor já falecido, né? Quem escreve suas memórias é o próprio morto, né? Então, ele é um defunto autor e não um autor defunto, né? E isso já é surpreendente, isso já é uma perspectiva bastante criativa, né, por parte de Machado de Assis, de criar um narrador que vai contar a sua história, né? São memórias póstumas, né? No título já diz, são memórias póstumas de Brás Cubas. O Brás Cubas conta a sua história morto. Então ele começa o livro, né, contando, por exemplo, como foi o seu delírio final, né, quando ele está morrendo, quem são as pessoas que estão próximas dele quando ele está já entrando em delírio e morrendo. Ele conta, né, do seu enterro, né? É muito legal, gente. E ele começa o livro
ironicamente, né, e carregado dessa perspectiva pessimista, que se contrapõe a uma perspectiva idealizada do romantismo, né, oferecendo, dedicando o seu livro, o que já é uma ironia, né, gente? Dedicar o livro. Porque isso já é uma perspectiva bastante idealizada e romântica, escrever um livro, escrever uma dedicatória, né? E aí ele, ironicamente, porque ele é um irônico, porque ele trabalha o tempo todo com essa metalinguagem, né? Ele é o livro falando do livro, né? Então ele faz essa dedicatória, só que vejam bem qual é essa dedicatória. A quem que ele dedica, né? A sua obra. Vamos lá? Bom, eu já disse, né? Que é uma obra de 1881. Vamos lá? Eu não acredito que eu não coloquei a dedicatória, mas tudo bem. Eu vou falar então para vocês, achei que eu tivesse colocado aqui na aula. Ele dedica a sua obra aos vermes que primeiro roeram a sua carne fétida, né? O texto não é exatamente esse que eu estou falando, né? Que eu estou sem ele não está aberto aqui. Aliás, vou abrir para falar para vocês exatamente qual é o texto, né? Melhor abrir. Vamos lá. É o seguinte, ele diz: ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança estas memórias póstumas. Ou seja, pessoal, é muito, muito irônico, né? Ele dedica essa saudosa aos vermes que primeiro roeram a minha carne fria, né? Quer dizer, a gente já vê aí uma perspectiva pessimista, né? E não tem nada de idealização. A primeira imagem do livro é a imagem da carne morta. Vejam, imaginem se no romantismo haveria uma carne morta dessa forma, né? Não assim, dessa maneira, não, né? Só que se de forma angelical, fantasmagórica. Mas aqui não é fantasmagórico, vocês percebem, né, gente? Não é essa ideia do onírico, do fantasmagórico. Aqui é essa perspectiva de que estou morto, né? E aí, qual é a imagem? Um verme que come as carnes mortas do autor, né? Dessas memórias, né? Então, é uma perspectiva nada idealizada, é uma perspectiva bastante materialista, inclusive, né? Porque é carne, né? Materialista. A gente pode enxergar aqui o que nós conversamos nas duas últimas aulas, né? Que são as aulas introdutórias do realismo. A gente pode, inclusive, enxergar todas aquelas teorias que regem o pensamento materialista do final do século XIX, né? A gente pode enxergar até essa perspectiva de crítica à ciência, né? Porque é a ciência daquele contexto, sobretudo com o darwinismo, que vai enxergar o homem como... O que é o homem, gente? O que é o ser humano? Carne que vai, inclusive, enfim, se esvair, apodrecer, morrer. Então, toda essa perspectiva está presente aí, já no início, na dedicatória do livro. Bom, depois dessa dedicatória, ele explica o livro, eu não coloquei isso, porque senão ficaria muito extenso, tá? Nessa explicação que ele dá ao livro, né? E essa explicação que ele faz é o que nós chamamos de intertextualidade. Machado de Assis faz intertextualidade o tempo todo. Vocês se lembram de A Cartomante, que ele cita Shakespeare, né?
entre o céu e a terra, coisas que só a vã filosofia explica, isso é Hamlet, né? Aqui também, nessa introdução, antes do capítulo 1, ele fala quais são as suas referências, e aí ele cita alguns escritores, pensadores europeus, sempre nessa perspectiva materialista, pessimista. Ele vai explicando o livro, tá certo? Então, o que a gente já observa? Intertextualidade, porque conversa com outras obras. Metalinguagem, porque é o livro que está comentando o próprio livro. E tudo isso carregado de ironia, sempre muito irônico, sobretudo nessa obra, viu, gente? Bom, e aí, eis o primeiro capítulo do livro, que é muito legal, já começa muito legal. Vou ler para vocês, tá? Vamos ler aqui alguns capítulos. Algum tempo hesitei, vamos colocar assim, né, que fica melhor de ler, né, gente? Algum tempo hesitei se devia abrir estas memórias pelo princípio ou pelo fim, isto é, se poria em primeiro lugar o meu nascimento ou a minha morte. Suposto o uso vulgar começar pelo nascimento, duas considerações me levaram a adotar diferente método. A primeira é que eu não sou propriamente um autor defunto, acabamos de conversar sobre isso, mas um defunto autor, para quem acampa foi outro berço, né? Ou seja, para quem a morte, né, a sepultura, é outro berço, compreenderam? A segunda é que o escrito ficaria assim mais galante e mais novo. Ó, a metalinguagem, ele comentando o próprio estilo, né? E sempre de forma irônica, gente. Moisés, que também contou a sua morte, não a pôs no introito, mas no cabo. Ou seja, Moisés não colocou no início, mas no final. Diferença radical entre este livro e o Pentateuco. Ou seja, olha a ironia, ele está fazendo uma comparação deste livro que narra a história em primeira pessoa de Brás Cubas, que é um homem da elite brasileira do século XIX, que não trabalha, né, que vive de interesse, né, social, né, que recebe herança, enfim, vocês vão percebendo aí quem é o Brás Cubas, né? Isso é uma crítica, né, gente? E ele se compara a quem, né? Ele vai fazer uma comparação aí dessa obra com o Pentateuco, né? O fato de fazer essa comparação é a intertextualidade, é ele citando outras obras, né? Outras obras, né? O fato de ele fazer essa comparação com exatamente essa obra e a vida dele com a vida de Moisés, né, as memórias dele com as memórias de Moisés, isso é por ironia, né? Olha ele se colocando, né, de forma bastante grandiosa e prepotente, né, sobretudo para a nossa cultura, para a cultura de uma forma geral, tá? Ok? Bom, continuando. Dito isso, expirei às 2 horas da tarde de uma sexta-feira do mês de agosto de 1869, na minha bela chácara de Catumbi. Tinha uns 64 anos, rijos e prósperos, era solteiro, possuía cerca de 300 contos e fui acompanhado ao cemitério por 11 amigos. 11 amigos? Verdade é que não houve cartas nem anúncios. Acresce que chovia, peneirava. Uma chuvinha miúda, triste e constante. Tão constante e tão triste que levou um daqueles fiéis da última hora a intercalar esta engenhosa ideia no discurso que proferiu à beira da minha cova. Vós que o conhecestes, meus senhores, vós podeis dizer comigo que a natureza parece estar chorando a perda irreparável de um dos mais belos caracteres que tem honrado a humanidade. Este ar sombrio, estas gotas do céu, aquelas nuvens escuras que cobrem o azul como um crepe funéreo,
Tudo isso é a dor crua e má que lhe rói a natureza as mais íntimas entranhas. Tudo isso é um sublime louvor ao nosso ilustre finado. Pura hipocrisia social, né, gente? Ele não tinha sido nada disso. Ele não tinha amigos. Havia 11 pessoas acompanhando esse funeral. Percebem? Tá? Tudo hipocrisia social. A obra vai falar sobre isso, a obra faz uma crítica a essa elite brasileira do final do século XIX, né? E transcende a isso, na verdade, é humano, né? Bom e fiel amigo, não me arrependo das 20 apólices que lhe deixei. E foi assim que cheguei à cláusula dos meus dias. Foi assim que me encaminhei para o Undiscovered Country de Hamlet. Outra intertextualidade. Sem as ânsias nem as dúvidas do moço príncipe, mas pausado e trôpego, como quem se retira tarde do espetáculo. Tarde e aborrecido. Viram-me ir umas 9 ou 10 pessoas, entre elas 3 senhoras. Minha irmã Sabina, casada com Cotrim, a filha um lírio do vale, e também Paciência. Daqui a pouco lhes direi quem era a terceira senhora. Contentem-se de saber que essa anônima, ainda que não parenta, padeceu mais do que as parentas. É verdade, padeceu mais. Observem que ele está falando com o leitor. Isso é a interlocução, conversa com o leitor, presente na obra do Machado de Assis nessa fase realista. Não digo que se carpisse, não digo que se deixasse rolar pelo chão convulsa. Nem o meu óbito era coisa altamente dramática. Um solteirão que expira aos 64 anos não parece que reúna em si todos os elementos de uma tragédia. E dado que sim, o que menos convinha a essa anônima era aparentá-lo. De pé, à cabeceira da cama, com os olhos estúpidos, a boca entreaberta, a triste senhora mal podia crer na minha extinção. Morto, morto, dizia consigo. Bom, é a imaginação dela, como as cegonhas que um ilustre viajante viu desferirem o voo desde o Ilício às ribas africanas, sem embargo das ruínas e dos tempos. A imaginação dessa senhora também voou por sobre os destroços presentes até as ribas de uma África juvenil. Deixá-la ir, lá iremos mais tarde, lá iremos quando eu me restituir aos primeiros anos. Ele está dizendo que vai voltar à infância e vai voltar à juventude para contar sua história. Ele está começando a história pelo fim, pela morte. Agora quero morrer tranquilamente, metodicamente, ouvindo os soluços das damas, as falas baixas dos homens, a chuva que tamborila nas folhas de tinhorão da chácara e o som estrídulo de uma navalha que um amolador está afiando lá fora, à porta de um correeiro. Juro-lhes que essa orquestra da morte foi muito menos triste do que podia parecer. De certo ponto em diante, chegou a ser deliciosa. A vida estrebuchava-me no peito. Com uns ímpetos de vaga marinha, esvaía-se-me a consciência, eu descia a imobilidade física e moral, e o corpo fazia-se-me planta e pedra e lodo e coisa nenhuma. Observem a perspectiva materialista, cética. Não tem nada de religiosidade, de metafísica aqui. O corpo fazia-me planta e pedra e lodo e coisa nenhuma. Morri de uma pneumonia, mas se lhe disser que foi menos a pneumonia do que uma ideia grandiosa e útil, a causa da minha morte, é possível que o leitor me não creia e, todavia, é verdade. Vou expor-lhe sumariamente o caso, julgue-o por si mesmo, o tempo todo conversando com o leitor, né, gente? Então, vamos lá. Capítulo 9, dei uma boa pulada, né? Mas para vocês compreenderem o estilo, tá, gente? Certo? A história, o resumo, vocês leem na internet, tá bom? Mas o estilo machadiano. E vejam agora com que destreza, com que arte faço eu a maior transição deste livro. Ó, a metalinguagem. O narrador está comentando o próprio livro, a transição que vai ser feita no livro.
Vejam, o meu delírio começou em presença de Virgília. Aquela mulher que estava lá, que ele não diz o nome, é a Virgília, tá? Virgília foi o meu grão pecado da juventude. Não há juventude sem meninice. Meninice supõe nascimento. E eis aqui como chegamos nós, sem esforço, ao dia 20 de outubro de 1805, em que nasci. Viram? Nenhuma juntura aparente, nada que divirta a atenção pausada do leitor. Nada. De modo que o livro fica assim, com todas as vantagens do método, sem a rigidez do método. Sempre essa crítica à ciência, né? A ciência é método é ciência. E ele vai dar umas alfinetadas aí nesse cientificismo do final do século XIX, né? Como ele já fez no Alienista, só que aqui de forma bastante sutil. Lá, a personagem central é um médico, né? Na verdade, era tempo que isto de método, sendo como é uma coisa indispensável, todavia é melhor tê-lo sem gravata nem suspensórios, mas um pouco à fresca e à solta, como quem não se lhe dá da vizinha fruteira nem do inspetor de quarteirão, e com a eloquência que há uma genuína e vibrante de uma arte natural e feiticeira e outra tesa, engomada e xoxa. Vamos ao dia 20 de outubro. Esse é o capítulo 9, o que ele vai fazer? Narrar o seu nascimento, tá? A partir daí. Pulei para o capítulo 16. Pulei para o capítulo 16 porque eu acho ele extremamente engraçado, né? E extremamente irônico. Olhem o que ele diz aqui. Ocorre-me uma reflexão imoral. Isso é metalinguagem, é o narrador dizendo sobre o que ele está refletindo, tá? E o que ele está refletindo no livro, que é, ao mesmo tempo, uma correção de estilo. Metalinguagem, ele está falando do próprio estilo, né? Cuido haver dito, no capítulo 14, que Marcela morria de amores pelo Xavier. Não morria, vivia. Viver não é a mesma coisa que morrer. Assim o afirmam todos os joalheiros desse mundo, gente muito vista na gramática. Por que essa relação entre o amor e um joalheiro? Por quê, gente? Bons joalheiros, que seria do amor se não fossem vossos dixes e fiados. 1/3 ou 1/5 do universal comércio dos corações. Ele está falando de um amor por interesse, né, gente? Ele está falando de um amor que recebe benesses pela união, né? Observe que ele está criticando essa união que ocorre a partir de um interesse financeiro, né? Fica claro isso. Só que ele é irônico. Ele não. O Machado de Assis, ao contrário, por exemplo, do que vocês vão observar quando estivermos estudando naturalismo, o naturalismo é escrachado. Ele vai falar de forma direta, a crítica que ele quer fazer, ele vai fazer de forma direta. Aqui não. Aqui é tudo sutil, aqui é tudo irônico, aqui você tem que prestar muita atenção no que você está lendo, senão você não entende. Por que ele está dizendo que o amor depende de um joalheiro? Esta é a reflexão imoral que eu pretendia fazer, a qual é ainda mais obscura do que imoral, porque não se entende bem o que eu quero dizer. Ele mesmo está dizendo que não se entende. O que eu quero dizer é que a mais bela testa do mundo não fica menos bela se a cingir um diadema de pedras finas, nem menos bela, nem menos amada. Marcela, por exemplo, que era bem bonita, Marcela amou-me. Aí eu coloquei só o início do capítulo seguinte, do trapézio e outras coisas. Ele vai contar o romance dele com Marcela. Vejam como ele começa o capítulo. Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis. Ela amou enquanto havia 11 contos de réis, né, gente? Ela amou 15 meses, porque durante 15 meses ele gastou com joias, isso é um dinheirão, tá, gente? No século XIX, 11 contos de réis, nada menos. Meu pai
Logo que teve a aragem dos 11 contos, sobressaltou-se deveras, achou que o caso excedia as raias de um capricho juvenil. E aí manda ele para a Europa. Ele vai estudar direito na Europa, que era algo bastante tradicional nas famílias da elite brasileira daquela época. Eu parei aí nesse momento da aula para resgatar características, tá? Espírito crítico, profunda reflexão sobre a realidade, ironia, pessimismo. Eu estou citando assim porque, na verdade, já comentei todas. Metalinguagem, quer dizer, o livro comenta o próprio livro, eu vou apontar isso várias vezes ao longo da aula, para vocês realmente fixarem. A interlocução, que é a conversa do narrador, né, com o leitor. A intertextualidade, porque ele faz alusão a várias obras, né? É uma obra cheia de referências culturais, né? É uma obra muito rica, sempre muito rica, tudo que Machado de Assis fez, né? E uma estrutura digressiva e fragmentária. Observem como a narrativa é toda fragmentada, né? Acho que com esses poucos capítulos que eu trouxe para vocês, dá para perceber isso, né? Que é tudo fragmentado. E como assim digressiva? Volta no tempo, vai para frente no tempo, corta, fala de outra coisa, volta para lá, volta para cá, tá na morte, volta para a infância, tá na infância, vai para a juventude, tá na juventude, volta para a morte. São saltos temporais, né? E saltos temporais em que ele para e faz algum tipo de reflexão, né? Tá certo? Isso é o tempo todo, né? Algum tipo de reflexão, lembram-se de que é o bruxo do Cosme Velho, algum tipo de reflexão que vai falar desse caráter humano que é revelado, porque no romantismo está velado. E aqui está sendo revelado, sobretudo porque ele é um defunto autor. Como um defunto autor, ele pode fazer essa análise da sociedade, porque em sociedade, ele diz isso lá no início, antes do primeiro capítulo, em sociedade eu estou no meio do mesmo teatro, estou no teatro, e aí estou fazendo, né, desempenhando meu papel. Olha que visão pessimista, né, gente? Nada idealizada, nada de Rousseau aqui. O ser humano é bom. É Schopenhauer, tá? Schopenhauer, nada de Rousseau. O homem nasce bom e o meio que o transforma? Não, o ser humano, ele tem interesses, tá? Bondade e maldade depende da circunstância, porque depende do interesse. Essa é a visão, tá? É uma visão pessimista. Tá bom? E aí ele vai fazer essas diversas digressões e esses diversos comentários acerca do humano, do demasiado humano. Né? Esse autor que fala em demasiado humano é o Nietzsche. Nietzsche é um pouco depois, mas Nietzsche também sofreu muita influência do Schopenhauer, tá? Bom, só para entender. Capítulo 33. Bem-aventurados os que não descem. Ele conhece uma menina por quem ele se apaixona, eu até comentei comentei essa passagem, né, na aula, né, só que ele é bem-aventurado aqui porque ele vai ganhar um beijo dela, mas ele não dá conta, obviamente, de ficar com essa moça por quem ele se apaixona, né, que ele acha linda. Por quê? Vejam bem, bem-aventurados que não descem. O pior é que ela era coxa. Uns olhos tão lúcidos, uma boca tão fresca, uma compostura tão senhoril e coxa. Esse contraste faria suspeitar que a natureza é, às vezes, um imenso escárnio. Por que bonita-se coxa? Por que coxa-se bonita? Totalmente politicamente incorreto isso, né? Hoje, né, seria... Mas é óbvio que ele está apresentando isso de forma crítica, né, gente? É óbvio que é uma crítica e é uma revelação desse ser humano hipócrita que dá tanta satisfação à sociedade que não vai assumir o amor por uma mulher, né, que, segundo ele, apresenta uma característica negativa, né? Segundo ele, tá?
Tal era a pergunta que eu vinha fazendo a mim mesmo ao voltar para casa. De noite, sem atinar com a solução do enigma. O melhor que há, quando se não resolve um enigma, é sacudi-lo pela janela fora. Foi o que eu fiz. Lancei mão de uma toalha e enxotei essa outra borboleta preta que me adejava no cérebro. Ou seja, se isso está me trazendo problema, está me trazendo conflito, joga para fora. Né? É uma perspectiva bem racionalista de como lidar com os seus sentimentos, né? Ela é coxa, ela é bonita, mas ela é coxa, então, não quero isso para minha vida. Joga fora. Né? Uma perspectiva bastante racionalista, bastante materialista, né? E bastante pré-conceituosa, obviamente, né? Fiquei aliviada e fui dormir. Mas o sonho, que é uma fresta do espírito, deixou novamente entrar o bichinho. E aí fiquei eu a noite toda a cavar o mistério, sem explicá-lo. Esse é o capítulo seguinte. Olhem a ironia do capítulo seguinte. Aí, entre as 5 ou 10 pessoas que me leem, olha ele como não tem mais esse acento, né, gente? Esse acento circunflexo, no leem. Olha aí ele, né, com a sua ironia. Aí, entre os 5 ou 10 pessoas que me leem, há aí uma alma sensível, ele está ironizando, ele está zombando de mim, do próprio leitor, da própria leitora. Aí, quem está me lendo, é você, Simone, você é meio sensível, que está de certo um tanto agastada com o capítulo anterior, começa a tremer pela sorte de Eugênia, né? Sim, talvez, lá no fundo de si mesma me chame cínico, né? Eu, cínico, alma sensível. Alma sensível sou eu, ele está ironizando, está gozando de mim. Né? Eu, cínico, alma sensível, pela coxa de Diana. E por aí vai, né, gente? Aí eu pulei para o capítulo 55, que é quando ele reencontra Virgília, e aí o capítulo, olha aí que imagético, né, gente? Que cinematográfico, né? O capítulo é simplesmente Brás Cubas, Virgília, 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 Brás Cubas, Virgília. O que esses dois estão aí, esse é um reencontro de Brás Cubas e Virgília, e só fica Brás Cubas, Virgília, Brás Cubas, Virgília. Esse é o reencontro dos dois, né? Que narrativa, o que tem por trás dessa perspectiva icônica, metonímica? Só tem a parte aí. Qual foi o todo? Que história está contada aqui? Vamos para frente, né? Aqui é uma crítica, ele mesmo, começo a arrepender-me deste livro. Olha aí a metalinguagem, ele mesmo se arrependendo. Não que ele me canse, eu não tenho o que fazer. E realmente expedir alguns magros capítulos para esse mundo sempre é tarefa que distrai um pouco da eternidade. Mas o livro é enfadonho, cheira a sepulcro, traz certa contração cadavérica, vício grave e, aliás, ínfimo. Porque o maior desfeito deste livro és tu, leitor. Ele dialogando com o leitor de forma irônica e pessimista, né? Tu tens pressa de envelhecer e o livro anda devagar. Tu amas a narração direta e nutrida, o estilo regular e fluente, e este livro e o meu estilo são como os ébrios. Guinam à direita, à esquerda, andam e param, resmungam, urram, gargalham, ameaçam o céu, escorregam e caem. E caem. Folhas misérrimas do meu cipreste, eis de cair. Como quaisquer outras belas e vistosas, e, se eu tivesse olhos, dar-ia uma lágrima de saudade. Esta é a grande vantagem da morte, que, se não deixa a boca para rir, também não deixa olhos para chorar. Aonde cair, né? Bom, gente, e aí o último capítulo, estamos encerrando a aula, tá? Espero que vocês tenham compreendido essas características. Depois voltem nos slides
Eu vou postar também os slides e percebam essa lista aí de características, né, na obra. Eu vou colocar a obra também para vocês, tá? Leiam se tiverem oportunidade, ela é rápida, bem rápida, né? E aí esse é o último capítulo. Entre a morte de Quincas Borba e a minha, mediaram os sucessos narrados na primeira parte do livro. Olha aí a metalinguagem, ele falando sobre o livro. O principal deles foi a invenção do emplasto Brás Cubas, que morreu comigo, por causa da moléstia que apanhei. Divino emplasto, tu me darias o primeiro lugar entre os homens, acima da ciência e da riqueza, porque eras a genuína e direta inspiração do réu. Quanta prepotência! O acaso determinou o contrário, e aí vos ficais eternamente hipocondríacos. O emplasto era um remédio que ele estava elaborando para resolver todas as doenças do mundo, né? Este último capítulo é todo de negativas. E agora, esse capítulo ele é uma síntese de quem é o Brás Cubas, tá? Quem é esse membro da elite brasileira do final do século XIX, que viveu de herança, não trabalhou, não amou, né? Não desenvolveu por nenhuma mulher exatamente um afeto, e sim pequenos interesses. Era bonita, mas não conseguiu porque era coxa. A outra era casada, a outra era uma cortesã que só amou enquanto ele tinha dinheiro, né, do pai para dar. Enfim, esse é uma síntese. Esse capítulo ele cita o Quincas Borba. Na próxima aula eu vou comentar o Quincas Borba, que aparece, porque tem uma outra obra de Machado muito importante que se chama Quincas Borba, e essa personagem ela já aparece aqui, mas eu separei uma aula para falar sobre Quincas Borba, e aí começarei a partir daqui para chegar à obra Quincas Borba, tá? Então, vamos lá, vamos sintetizar a vida de Brás Cubas. Este capítulo é todo de negativas. Não alcancei a celebridade do emplasto, não fui ministro, não fui califa, não conheci o casamento. Verdade é que, ao lado dessas faltas, coube-me a boa fortuna de não comprar o pão com o suor do meu rosto, ou seja, não trabalhou. Mas não padeci a morte de Dona Plácida, nem a demência de Quincas Borba, ou seja, não sofreu com a morte da amiga nem do amigo. Somadas umas coisas e outras, qualquer pessoa imaginará que não houve míngua nem sobra, e, consequentemente, que saí quite com a vida. E imaginará mal, porque ao chegar a este outro lado do mistério, morto, né, gente? Achei-me com um pequeno saldo, que é a derradeira negativa deste capítulo de negativas. Não tive filhos. Não transmiti a nenhuma criatura o legado de nossa miséria. Olha a perspectiva negativa. O que Brás Cubas, desculpem, teria para passar para seus filhos, se não a miséria da sua humanidade, né? Certo? E é claro que esse pessimismo todo carregado de muita ironia. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desses trechos que eu trouxe para vocês. E um bom dia, leiam a obra, leiam Machado de Assis, leiam os contos que eu coloquei para vocês, tá bom? E eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, muito mesmo. Beijo grande, bom final de semana, tá?